Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? É o seguinte, vamos continuar aí o nosso estudo. Nós estamos em eletrodinâmica. Nós vimos, né, capítulo um anterior de eletrodinâmica, nós vimos corrente elétrica. Vocês aprenderam aí o que é a corrente elétrica. Nós aprendemos como calcular a corrente elétrica. Nós aprendemos também os efeitos da corrente elétrica, né, nos materiais e até no corpo humano. Eu fiz um quiz ali para vocês, né, valendo notinha, e nós vamos seguir agora para o capítulo 2, continuando nossos estudos. Nós vamos aprender mais sobre resistência elétrica. Vocês aprenderam também na última aula sobre elementos do circuito elétrico, né? Vocês aprenderam o que que é um gerador, o que que é um receptor, aprenderam o que que é um resistor, o que é o condutor, não é? Chave de manobra, chave de segurança e também dispositivos de medida. Vocês aprenderam lá que existe o amperímetro, que mede a corrente elétrica, o voltímetro, que mede diferença de potencial, o galvanômetro, que mostra se tem ou não uma corrente ou uma diferença de potencial, e também tem o ohmímetro, que ele mede a resistência. Então nós vamos ver mais sobre resistência agora. Vamos lá então. Capítulo 2 de eletrodinâmica, estudo dos resistores. Nós vamos ver hoje resistência elétrica. Depois nós vamos ver leis de Ohm. Vamos ver que tem uma pessoa com sobrenome Ohm e nós vamos estudar duas leis a respeito da relação de corrente elétrica, diferença de potencial, condutor e a resistência elétrica. Vamos lá então. Começando aqui então com resistência elétrica, nós temos assim: os resistores são caracterizados por uma grandeza física que mede a oposição oferecida pelas partículas que os constituem à passagem da corrente elétrica. Então a resistência, ela mede o quanto o material, as partículas de um material oferecem oposição à passagem da corrente elétrica, certo? Bom, eu vou mostrar duas imagens bem bonitas aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho. Eu vou aqui para baixo. Opa, puxar aqui essa foto aqui, deixa eu puxar aqui assim. Uma imagem bonita, né? Uma paisagem. Nós vamos pensar o seguinte: eu quero que vocês sempre pensem assim, e sempre é uma boa analogia, tá? Eu considero como uma boa analogia. Primeiro, corrente elétrica. Vamos pensar sempre corrente elétrica como você sabe que são os elétrons, né? Vão para um lado, a corrente vai para o outro, né? A gente sempre indica a corrente no sentido oposto aos elétrons. A gente vai pensar na corrente elétrica como a água de um rio. Então tá aqui um rio, a água do rio, né? Nós temos um fluxo de água. Fluxo de água. A água está correndo pelo rio, certo? Se a gente pudesse medir aqui a diferença, o rio ele está vindo lá de cima, ó, lá de cima, vou marcar aqui, ó, aqui de cima, até chegar aqui, ó, aqui perto de nós aqui na foto, do pé do fotógrafo aqui, não é? Eu posso medir uma diferença de altura aqui. A água vem correndo de lá para cá porque existe uma diferença de nível, né? Então existe um desnível entre os dois pontos. Lá é mais alto, aqui embaixo tem uma altitude menor. Então a água desce por meio da gravidade, certo? Nós vamos pensar que essa diferença de altura é a diferença de potencial, tá? A DDP, lembram da DDP? Vou anotar aqui do lado. A gente lembrava de diferença de potencial, escrevia DDP, depois a gente passou a usar a letra U, né, como diferença de potencial. Então nós vamos usar a diferença de potencial para pensar aqui, ó, como se fosse a descaída, tá? A descaída de um rio é também como se fosse a diferença de potencial. Nesse caso é potencial gravitacional, mas dentro de um fio seria a diferença de potencial elétrico, tá bom? Então, duas coisas, né? Primeiro, a corrente elétrica, nós vamos pensar como a água fluindo dentro de um rio, os elétrons fluindo dentro de um fio. E a diferença de altura de um rio, a descaída de um rio, seria a diferença de potencial elétrica dentro de um fio.
Para a água correr no rio, tem que ter uma diferença de altura, senão a água não corre. Dentro de um fio tem que ter uma DDP, tem que ter uma diferença de potencial, senão os elétrons não correm, certo? Bom, tudo bem. Agora falta uma coisa. E a resistência? Ali em cima a gente acabou de ler que a resistência é a oposição do material à passagem da corrente elétrica. A gente vai pensar na resistência como as pedras do rio. As pedras dentro do rio. Olha só, eu escolhi a foto de propósito, né? Tá cheio de pedras aqui. As pedras, elas atrapalham o fluxo do rio. Olha só, olha aqui, esse lado aqui, ó, como as pedras vão atrapalhando o fluxo do rio. A água tem que ir batendo, vai batendo no rio, nas pedras, né? Perde até um pouquinho de energia no seu caminho, um pouquinho de energia cinética, né? Transfere um pouco dessa energia cinética para as pedras e elas vão atrapalhando aqui. Quanto mais pedras você tem no meio do rio, mais você tem uma resistência ao fluxo de água. Então as pedras resistem, elas atrapalham a passagem desse fluxo de água. Vamos pensar na mesma coisa num fio elétrico. Dentro de um fio elétrico existem partículas, existem os átomos. Os elétrons estão tentando passar por dentro do fio, mas conforme eles vão passando, eles vão batendo nas partículas que estão lá dentro, certo? Isso gera resistência. Então, as partículas de dentro de um condutor resistem um pouco à passagem da corrente elétrica, certo? Então, seriam as pedras de um rio. Vamos lembrar de novo? Corrente elétrica. A gente vai pensar no fluxo de água de um rio. São os elétrons dentro de um fio. A DDP, diferença de potencial. Vamos pensar na descaída do rio. O rio ele é descaidinho, assim. Se ele fosse reto, não ia ter fluxo de água. Ele tem que ter uma diferencinha de altura para a água poder, né, para água poder descer. Isso seria a diferença de potencial elétrico. E a resistência do material seriam as pedras dentro do rio, certo? O fluxo de água ele é atrapalhado pelas pedras, né? Elas resistem um pouco à passagem do fluxo de água. Não totalmente, no caso dessa foto, mas pelo menos em parte. Aí outra aqui, olha só. Então, de novo, as pedras no meio do rio são a resistência ao fluxo de água. Existe uma diferença de altura entre lá no fundo e aqui, dá para ver as montanhas lá no fundo, né? Esse rio provavelmente vem lá do alto das montanhas e essa parte mais baixa aqui. Então existe uma diferença de altura, isso é a diferença de potencial elétrico, que nós vamos pensar no fio elétrico, tá? E claro, a água descendo aqui é a corrente de água, corrente elétrica. Tudo bem? Sempre pensando assim, sempre que eu puder eu vou lembrar vocês dessa analogia aqui, ela nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos voltar aqui, depois eu vou mostrar as outras imagens que estão aqui. Então, de novo aqui, ó. Os resistores são caracterizados por uma grandeza física que mede a oposição oferecida pelas partículas, ó, as pedras do rio, à passagem da corrente elétrica, ou seja, a passagem do fluxo de água. Seja o resistor representado num trecho do circuito AB. Então eu tenho aqui ó, o desenho de um resistor. Esse aqui está bem cheio de coisinhas ali, mas eu já disse que quando a gente for desenhar no caderno, a gente pode fazer assim. Ó. 1, 2, 3, desceu e foi. Eu já vi, o pessoal mandou foto para mim, né? Eu já vi alguns lá. Tem o pessoal fazendo direitinho, tem os outros ainda meio atrapalhadinho, tá? Se fizer um a mais aqui, não tem problema. 1, 2, 3, 4 e foi. Tudo bem, não tem problema. Esse meu aqui ficou feinho, né? Vou fazer um melhor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, desceu e foi. Tá? Isso aqui é o desenho de é a representação, né, de um resistor. Ok, então tá aqui, ó. Seja o resistor representado no trecho circuito AB, então nós temos um pedaço do circuito que tem um ponto A e um ponto B aqui. Entre o ponto A e o ponto B nós temos um resistor. Pessoal, o resistor ele pode ser um fio, tá? Simplesmente um fio. Um fio é um resistor. Por quê? Lá dentro tem partículas, a corrente elétrica tem que passar por dentro de um fio e esses partículas acabam resistindo à passagem da corrente elétrica, tentando dificultar a passagem da corrente. Então ele é um resistor. Agora a gente vai ver que existem alguns materiais que são menos resistivos e outros que são mais, né? Tem uma resistência maior ou tem uma resistência menor. Bom, então nesse resistor aqui se aplica uma diferença de potencial. Então tá aqui, ó, tem um U aqui, existe uma diferença de potencial. Lembra que eu falei? Descaída do rio? A diferença de potencial elétrico seria como se fosse a descaída do rio aqui. Então esse material aqui está pronto para passar uma corrente elétrica aqui dentro. E tá ali, ó, o I.
Tem- Desculpe. Tem uma corrente elétrica aí que vai passar aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Vai passar por dentro do resistor. Então nós temos três coisas aqui a considerar: a resistência do material, a diferença de potencial e a corrente elétrica. Ó, aqueles três elementos que eu falei sobre o rio. Beleza? Então vamos ver aqui embaixo. Ele vai definir agora a primeira fórmula. Define-se como resistência elétrica R, vamos usar a letra R maiúscula, do resistor, o quociente, ou seja, a divisão entre a tensão U e os dos seus terminais pela corrente I que o atravessa. Bom, eu falei que diferença de potencial a gente escreve DDP e depois nós mudamos para U. Né? Se você viu as últimas aulas de eletrostática, você viu isso aqui. A gente passou a usar a letra U. E a gente chamava isso aqui de diferença de potencial. Agora nós vamos passar a chamar de tensão. Tensão. A tensão elétrica. Tá? Tensão. A tensão elétrica. Pode ser 110 volts de tensão, 220 volts, 12 volts, 1 volt e meio, né? Então, a tensão do condutor ou do material será o U, será a letra U. E a primeira fórmula, para a gente calcular a resistência, a gente simplesmente divide U, a tensão, pela corrente elétrica. Essa fórmula aqui é conhecida como fórmula do Rui. Rui, certo? É fácil de decorar. Rui, Rui, certo? É a primeira fórmula para a gente calcular a resistência. Agora, olha só. O que isso aqui quer dizer? Se a gente aumentar a tensão, a gente tem um aumento de corrente elétrica. Tá bom? Quer ver? Vamos fazer um cálculozinho aqui. Se eu tenho uma resistência de 10, eu ainda não vou pôr a unidade aqui, que eu vou ensinar daqui a pouco a unidade. Ela pode ter vindo, esse 10 pode ter vindo disso aqui, ó, sei lá, uma tensão de 100 dividido por uma corrente de 10. Isso aqui dá 10, certo? Mas o que acontece se eu dobrar a tensão para 200? Isso acaba dobrando a corrente para 20, para poder continuar com uma mesma resistência de 10, certo? Então, dobrou a tensão, vai dobrar a corrente. Olha lá, dobrou a tensão, vai dobrar a corrente. Beleza? Então tá, vamos seguir aqui embaixo, ó. Diz assim agora, ó. De uma maneira geral, a resistência elétrica R de um resistor depende tanto da sua natureza, como ele é, que material ele é feito, né? Que átomos que tem lá, que metal ele é feito, e das suas dimensões, tamanho, largura, comprimento, e também da sua temperatura. A temperatura também pode influir no valor dessa resistência, tá bom? Bom, a gente vai ver ali depois que tem dois tipos de materiais: aqueles que não alteram a resistência com a alteração de temperatura, com a mudança de temperatura, e outros que sofrem mudança de resistência quando nós temos mudança de temperatura. Aí está dizendo assim, portanto, em geral, a resistência de um resistor é uma grandeza variável. Então, não é uma grandeza fixa, em geral. Tá? Nós vamos trabalhar muitas vezes com aqueles que são fixos, mas em geral não é fixo, tá bom? Os fios metálicos que fazem parte de um circuito elétrico também funcionam como resistores. Acabei de falar, né? Pode ser um fio comum, ele pode ser um resistor. Aí, ou seja, eles também oferecem uma certa resistência à passagem da corrente. O próprio fio é um resistor, ok? Ocorre, porém, que normalmente a sua resistência é muito pequena. A resistência do fio condutor é pequena. Ele é feito de um material que tem uma boa passagem de corrente elétrica. É como se fosse um rio quase sem pedras, né? Um rio que não tem pedras, ou seja, o fluxo de água é mais tranquilo quando comparado com a resistência dos demais resistores envolvidos no circuito. Então, você vai ter equipamentos dentro de um circuito com alta resistência. E os fios condutores, muitas vezes a gente vai considerar eles como equipamentos sem resistência nenhuma, tá? Ou seja, uma resistência tão baixa que ele não chega a influenciar no funcionamento do circuito todo. Podendo ser considerado desprezível. Muitas vezes a gente vai considerar assim mesmo, tá? Nesses casos, sua representação é uma linha contínua. Então tá aqui, ó, ponto A, ponto B. O fio condutor não tem resistência, então a gente não vai fazer aquele desenho daquelas coisinhas aqui,
certo? A gente vai fazer só uma linha reta assim. Isso é um condutor sem resistência, tá? Tem lá a diferença de potencial, tem a corrente elétrica passando por dentro, mas aí nós vamos considerar que a resistência é desprezível, muito pequena, não resiste. É como se fosse um rio sem pedra nenhuma, né? E a água passa sem atrito nenhum, passa direto, tá bom? A gente pode pensar no atrito também, né? A gente pode pensar que um material muito resistente seria, entre aspas, um material com muito atrito à passagem da corrente elétrica, tá? Ok, terminamos aqui a primeira definição de resistência. Agora nós vamos ver as leis de Ohm. Só lembrei de uma coisa aqui antes de começar a lei de Ohm. Eu separei aqui umas imagens de alguns equipamentos que vocês já devem ter vistos por aí, em algum lugar. Placas eletrônicas. Você já desmontou carrinho eletrônico, né? Algum equipamento eletrônico, ou olhou, prestou atenção dentro das placas de um computador. Você deve ter visto umas coisinhas assim, ó, coloridinhas. E tem uns risquinhos coloridos, né? Dá pra ver aqui, ó, eles têm umas faixas coloridas. Isso aqui tudo é resistor, tá, pessoal? São vários tipos aqui de resistores, ó. Essa parte gordinha aqui tem um material ali dentro, onde a corrente elétrica passa por dentro e ele tem uma certa resistência elétrica. Alguns têm mais, outros têm menos. Por isso as cores são diferentes. Olha esses azuizinhos aqui do lado. Se você prestar atenção, você vai ver que a ordem das cores tem diferença, ó. Alguns são iguais. Os que tem um laranja aqui, ó, esses são iguais, ó. Mas existem outros aqui que é azul e verde na ponta aqui. Esses valores, essas faixinhas coloridas ajudam a gente a saber qual é o valor da resistência, tá? Ó, tem aqui uma tabela que mostra como se calcula o valor de cada resistor. Eu não vou ensinar isso agora, porque não vem ao caso agora, tá? Mais para frente, se for necessário, eu vou fazer um vídeo explicando como é que ficam essas cores aqui. Mas dependendo da ordem das cores, nós temos um valor de resistência diferente. E aí, aqui, pessoal, para terminar essa parte, aqui nós temos duas placas eletrônicas, ó. Dá para ver aí, né? Tem até umas luzinhas aqui, né? Umas luzinhas aqui. E dá para ver muitos resistores aqui, ó. Tem vários, ó. Vários, 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 vários. Aqui também, ó. Olha, quatro aqui, um do lado do outro. Aqui tem mais dois. Ali em cima tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui em cima. E aqui tá aparecendo mais dois aqui embaixo também. Certo? Isso aqui também é. Só que isso aqui é chamado de varistor. Eu vou mostrar ali já já o que é um varistor. Beleza? Então as placas eletrônicas elas estão cheias de resistores porque a corrente elétrica passa e você precisa mudar, alterar a corrente. Dependendo do para que lado que vai a corrente dentro de uma placa, precisa ir uma corrente diferente da outra que está chegando ou que vai para um outro lado, né? Então você coloca resistores dentro do circuito elétrico, ele vai alterando a voltagem e também a corrente elétrica. Vocês vão aprender a fazer isso, tá? Vocês vão ficar craques, que eu vou fazer muito desses exercícios para a gente descobrir resistência, descobrir voltagem, descobrir corrente elétrica, tá? A gente vai ver quando a corrente elétrica se divide, né? De que maneira a gente pode dividir a corrente elétrica. Então, vocês vão aprender tudo isso. Vamos fazer muito exercício sobre isso. Não se desesperem, tá? Vamos lá. Então, vamos lá para a primeira lei de Ohm. Ok, então vamos lá para as leis de Ohm. Vamos ver a primeira lei de Ohm. Que estranho, né? Ohm, esse nome aí. É o sobrenome desse cara aqui, ó. Estudando a corrente elétrica que percorre um resistor, George Simon Ohm. Olha o sobrenome. Eu tenho uma foto dele aqui, vamos ver aqui do lado. Esse é o George Simon Ohm. Ele é um alemão, ele era, né? Um alemão. Ele viveu de 1789 a 1854, físico e matemático. Ele fez experimentos com corrente elétrica e condutores e ele determinou experimentalmente, ou seja, fazendo no laboratório, que a resistência R ela é constante para determinados tipos de condutores. Ou seja, ele ia alterando a corrente elétrica dentro de um fio e ele observou que mesmo mudando ali a diferença de potencial, né, a tensão, mudando também a corrente, a resistência permanecia a mesma para alguns materiais. Na experiência, Ohm, tendo aplicado sucessivamente as tensões U1, U2, U3 até uma UN, foi aumentando as tensões,
entre os terminais de um mesmo resistor e obtido respectivamente as correntes I1, I2, I3 até IN. Então ele foi mudando as tensões e foi mudando as correntes. Verificou que esses valores guardavam entre si uma relação constante, da seguinte maneira. Olha lá, ele dividia a tensão que ele conseguiu pela corrente que estava passando. Depois ele mudava a tensão, mudava a corrente. Depois ele mudava a tensão de novo, mudava a corrente. E essa proporção era sempre constante. E essa constante ele chamou de resistência do material. Ok? E aí, volta de novo aqui, ó, aquela fórmula do Rui, né? O que ele quer dizer? Que ele quer dizer que a tensão ela é proporcional à corrente elétrica. Se eu altero a DDP, a tensão, muda também a corrente. Quando eu escrevo, esse aqui é o símbolo para proporção, tá? Proporcional. Toda vez que a gente quer dizer que uma coisa é proporcional à outra, a gente usa essa letra alfa aqui no meio, tá? Toda vez que uma coisa é proporcional à outra, a gente pode trocar esse sinal de proporção por uma igualdade, mas aí eu tenho que colocar uma constante. Nesse caso, a constante é a resistência. Então fica assim, U, I. Então, se você prestar atenção, eu já falei disso aqui. Isso aqui é o Rui, né? Ó. Só está escrito de forma diferente. Ó. Rui, passa o I multiplicando para lá. U igual a R vezes I. Tá? Deixa esses desenhos aqui para depois. Bom, então, vamos anotar essa fórmula aqui. Uri é o Rui, na verdade, escrito de uma forma diferente. Tá? Uri, o que ele quer dizer? Se eu pegar, para descobrir a tensão de um material, basta eu multiplicar a resistência pela corrente, certo? Ou, para descobrir a resistência, basta eu dividir a tensão pela corrente. Ou posso fazer diferente, né? Então aqui, ó, daqui para cá, ou para descobrir a corrente, eu vou pegar a tensão e vou dividir pela resistência. Isso aqui é tudo a mesma coisa, né? Só está escrito de forma diferente. Ó. Aqui eu isolei o I, aqui eu isolei o R, e aqui nós isolamos a tensão, o U. Certo? É tudo a mesma fórmula, tudo a mesma coisa. Ou aqui embaixo. Tudo a mesma coisa. Beleza? Então tá. Vamos para a próxima página. Bom, aí aqui nós temos só a definição aqui em cima, né, de tudo que eu acabei de falar, olha só. A intensidade da corrente elétrica, ou seja, o I que percorre um resistor, é diretamente proporcional à tensão de seus terminais. Tensão é a letra U. Então, o I e o U, eles guardam uma proporção entre eles. E essa proporção nós colocamos assim, igual, coloca a constante, que é o R, e o I. URI. Beleza, agora vamos ver aqui embaixo. Essa lei de Ohm é válida apenas para alguns resistores, que foram chamados de resistores ôhmicos. Então, essa lei ela vale para resistores ôhmicos, ok? O que são eles, então? São aqueles que você vai mudando a tensão, vai alterando a corrente, mas a resistência não muda. A resistência é constante. Vou até escrever aqui, ó. A resistência é constante. Ali atrás eu falei que, em geral, os resistores eles variam conforme o formato, né? Conforme o material, conforme a temperatura, certo? Mas nesse caso aqui nós temos resistências constantes. Toda vez que eu tiver um material que a resistência é constante, ele será chamado de resistor ôhmico. Aí nós temos um gráfico aqui, pessoal. Esse gráfico ele mostra a tensão e a corrente. Eu posso aumentar os dois ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui, ó, eu estou aumentando a tensão e eu vou aumentando a corrente, certo? E a linha vermelha representa o gráfico, né? A linha do gráfico. Eu tenho aqui uma certa tensão, eu tenho uma certa corrente, um certo ponto aqui que intercepta os dois. Tenho uma certa tensão, tenho uma certa corrente, tenho um ponto aqui. Agora é o seguinte, vocês estão vendo que tem um alfa ali, ó, não sei se dá para ver. Deixa eu arrumar, deixa eu limpar um pouquinho para você ver. Deixa eu limpar aqui essa. Risquei tudo aqui. Tem um alfa aqui, ó. Ele quer mostrar a inclinação dessa curva, tá? O alfa ele é a medida do ângulo dessa curva.
E se a gente tem aqui um triângulo, ó, se vocês repararem, nós temos um triângulo. Eu posso calcular esse ângulo aqui fazendo tangente desse ângulo. Não sei se vocês lembram como é que se calcula seno, cosseno e tangente. A tangente a gente pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente. Nesse triângulo, quem é o cateto oposto? É isso aqui. É o valor de U. E quem é o cateto adjacente? Essa parte de baixo. É o valor de I. Olha aqui. Vou colocar, no lugar do cateto oposto, vou colocar U. Então, vou lá. Vou colocar aqui do lado. U. E no lugar do cateto adjacente, eu vou colocar I. O que é isso aqui, ó? Ó. Isso aqui está parecido com o Rui aqui, não está parecido? Ó? Rui. Olha lá. Então, a tangente do ângulo me dá a resistência. O que quer dizer isso? Quanto mais inclinado para cima tiver esse gráfico aqui, ó, essa reta do gráfico, maior é a resistência. Tá? Quanto mais em pé, maior é a resistência. Quanto mais deitadinho, menor a resistência. Tudo bem? Então, se eu tivesse aqui, ó, vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui de novo. Se eu tivesse aqui, em vez de ter essa linha, eu tivesse uma linha mais deitada aqui assim, ó, eu teria uma resistência menor, tá bom? Resistência menor. Se a linha tivesse muito em pé assim, ó, eu teria uma resistência maior, certo? Quanto mais em pé, maior a resistência. Quanto mais deitado, menor a resistência. Beleza? Bom, tudo isso está explicado aqui embaixo. Essa parte que não vou explicar, só vou mostrar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Como a gente mede agora a resistência? A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é o ohm. Então, em homenagem ao George Simon Ohm, nós vamos usar ohm como medida. E assim como a gente usou força, a gente usava Newton, né? Então a gente vai homenagear, e corrente eu já falei que a gente homenageia Ampere, a gente vai homenagear o George Ohm, e o símbolo que a gente vai usar é esse aqui, ó, essa minhoquinha, o pessoal chama de minhoquinha, né? Esse aqui é o ômega, tá? O ômega maiúsculo, ele é assim, parece um W, né? Vou fazer de novo aqui, ó, ele é assim. O ômega minúsculo, ele é assim, ó. Vou fazer de novo aqui, ó, o pezinho e assim, certo? De novo, ó, pezinho e assim, sem fechar. Isso é o ohm, beleza? É a unidade que a gente vai usar. Então, aqui nós temos o símbolo aqui, ohm. E aí, olha só, o que é um ohm? Se eu tenho 1 volt de DDP, de tensão, 1 volt de tensão, e está passando uma corrente de 1 ampere, 1 dividido por 1 dá 1. 1 ohm de resistência, certo? Olha aqui os símbolos, ó. 1 ohm é 1 volt dividido por 1 ampere. Ok? Beleza. Então vamos seguir aqui embaixo. Existem os múltiplos e os submúltiplos. Olha só. Eu posso ter um mega ohm. O mega é 10 a sexta. Eu posso ter um micro ohm. Pela nova ortografia, esse livro aqui é mais antiguinho, né? Mas pela nova ortografia tem que ter um tracinho aqui no meio, ó, né? Um micro ohm, 10 a menos 6. Olha o símbolo ali do micro, ó. Vocês já estão acostumados desde o começo do ano. E o mega está aqui, né? É um M maiúsculo. Posso ter giga ohm? Pode. Pode ter nano ohm? Pode. Pode ter mega, já falei. Quilo ohm? Pode ter quilo ohm. Tá? Então aqui são só dois exemplos de submúltiplo, múltiplo e submúltiplo. Aí aqui, antes de fazer exercício, está escrito assim. Os resistores para os quais a resistência não se mantém constante são chamados de resistores não ôhmicos. Não ôhmicos. Então, aquele que você muda a tensão ou muda a corrente e a resistência muda de valor, eles são os não ôhmicos. O que a gente vai estudar no nosso estudo são os ôhmicos. São aqueles que mantêm resistência constante, tá bom? E aí, só para mostrar para vocês, um exemplo de um resistor que ele é não ôhmico. O não ôhmico é o varistor. O varistor eu coloquei aqui, ó. Cheguei a mostrar aqui um pouquinho, né? Isso aqui. Um resistor que tem variação de resistência conforme a corrente e a DDP, ele é chamado de varistor. São essas coisinhas aqui, ó. Isso aqui tem muito em placa eletrônica também. Olha como ele é pequeno. É um varistor. Tem muito nas placas. E aqui tem um varistor gigante, que é um varistor de transformador de
é, aquelas central elétrica, né? Que faz transformação de voltagem e tal. Isso aqui é um varistor gigante. Ele varia, ele varia a sua resistência conforme a passagem de corrente elétrica. Em geral, esses varistores são usados para, como se fosse um fusível, tá? Para proteger o material e não queimar o material, tá bom? Beleza, então vamos fazer um exercício resolvido aqui agora. Bom, pessoal, olha como é fácil fazer esse cálculo aqui. Um resistor, um resistor de tensão 80 volts. Então, ele está feito aqui, mas vamos anotar aqui embaixo, tá? Como se nós estivéssemos fazendo do zero aqui. Ó, a tensão é 80 volts. A tensão é U e é 80 volts. É percorrido por uma corrente de 5 amperes. Corrente, vocês já sabem que é o I, 5 amperes. Calcular a resistência elétrica, ou seja, eu tenho que achar o R. Bom, pessoal, eu vou usar o RUI, né? Vou usar o RUI para calcular isso aqui. Então, assim, ó, eu posso. Aí você, do jeito que você vai decorar a fórmula, pode ser assim, URI, ou pode ser RUI, ou pode ser IUR. Qualquer um dos três está correto, tá bom? Como a gente tem que achar o R, eu vou pegar esse aqui, ó, o RUI, tá? Vamos passar ele limpo aqui. R é igual a U dividido por I. Então vamos lá. Quanto que é a tensão? 80 volts. Quanto é a corrente? 5 amperes. Fazendo essa divisão, nós temos 16 ohms. 16 ohms é o valor da resistência desse material aí. Tá bom? A gente calculou então a resistência. Só isso. Ok? 16, vamos ver lá em cima, está certinho? Tá ali, ó, 16. Ele usou o URI aqui, ó, URI. Eu usei o RUI, tanto faz, né? Tanto faz. É que você vai passar o 5 dividido do mesmo jeito, vai dar 16 do mesmo jeito. Ok? Beleza. Então, vai ter uma lista agora de exercícios para vocês. Deixa eu ver se eles estão aqui. Olha aqui. Ah, uma lista, uma mini lista. Só 3 exercícios aqui vocês vão fazer. Isso aqui é tarefa. E eu vou começar já a segunda lei de Ohm. Vamos lá? Vamos lá então, vamos aprender a segunda lei de Ohm. Vamos lá, aqui. Opa, não é para acontecer isso. Segunda lei de Ohm. Vamos lá. Consideremos um fio condutor de comprimento L. Então, toda vez que a gente for dizer o comprimento de um fio, a gente vai usar a letra L, tá? L. Comprimento do fio. E secção transversal de área S. Muitas vezes se usa área, em alguns livros se usa área A, tá? A de área. Mas aqui ele está usando S. Então tá aqui, ó, o S. É um corte no meio do fio e ele tem uma área, né? Se for um fio mais grosso, ele tem uma área maior. Se for um fio bem fininho, ele tem uma área pequenininha. Dá para entender aí, né? Ó, uma área de secção transversal. É um corte e aquilo ali tem uma área. Beleza. Através de experiências, Ohm verificou que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento do fio, ou seja, quanto mais comprido for o fio, maior é a resistência, e inversamente proporcional à área de sua secção transversal. Inversamente proporcional, ou seja, quanto maior for a área do fio, mais grosso for o fio, menor é a resistência. Tá? De novo, quanto maior for o comprimento do fio, maior é a resistência. Quanto mais grosso for o fio, ou seja, quanto maior for a área transversal, menor é a resistência. Vamos pensar isso no rio, pessoal. Eu tenho que voltar lá no rio? Acho que não precisa colocar foto do rio, né? Vamos pensar no rio. Se o rio é cheio de pedras e ele é longo, um rio comprido, cheio de pedras, você vai ter uma grande resistência, certo? Você vai ter muitas partículas no meio do rio, muitas pedras. O fio elétrico é a mesma coisa. Se o fio for muito comprido, ele tem muitos átomos lá dentro. Os elétrons que vão percorrer, eles vão bater nessas partículas e vão ter dificuldade para chegar do outro lado. Vai chegar, mas com mais dificuldade. Ou seja, a resistência é maior. Por outro lado, se o rio onde correm as águas, se ele for um rio largo, a água não vai, a chance da água bater na pedra é menor, as pedras estão mais espaçadas, né?
se o rio for largo. Então a água vai fluir com mais facilidade. Se o fio elétrico for mais grosso, a corrente elétrica passa com mais facilidade, certo? Por isso que em alguns materiais se usa um fio mais grosso, porque a corrente elétrica é alta e o fio fino não aguenta, né? Uma corrente elétrica é como se fosse um rio pequeno que está vindo muita água, né? Ele vai transbordar, vai desbarrancar todo, né? Quando dá aquela chuva forte e o rio não aguenta, transborda, não é? No caso do fio elétrico, não vai transbordar, mas vai queimar, vai pegar fogo, certo? Então tem que ter o fio certo para o equipamento certo. Beleza, aí a fórmula fica assim, pessoal. Ó. A gente vai usar aqui, ó, essa fórmula aqui. Ela tem um nome engraçado, mas eu não posso falar, porque senão eu vou tomar uma advertência. Tá? Olha aqui. R de resistência. Vocês ficam imaginando aí. R de resistência. L é o comprimento do fio. S é a superfície. Lembra que eu falei que às vezes coloca aqui no lugar do S, a gente coloca a letra A, né? Letra A. Então fica assim. Vou passar limpo aqui do lado. A resistência ela é, aí nós temos o comprimento do fio, a área aqui embaixo, e aqui nós vamos usar uma letra grega chamada Rho. Rho, tá? Isso aqui é o Rho. Rho. Se fala Rho, certo? É como se fosse um P, é um P, só que ele é meio redondinho assim, tem uma perninha comprida aqui, tá bom? Rho. O que que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma constante. É um número que depende do material. Dependendo do material, é um número diferente. O cobre vai ter um número, o ferro vai ter outro número, o alumínio tem outro número, certo? O ouro tem outro número, a prata e assim a platina, tudo. Então, cada material tem o seu número. Então, geralmente, o exercício dá esse número, tá bom? E e aí você vai colocar ali o comprimento do fio tem que ser em metros, né? Em metros, e a área tem que ser em metros quadrados. Beleza? Aí tá dizendo assim embaixo, ó. Em que a constante de proporcionalidade ρ é chamado de resistividade elétrica, tá? Então cada material tem a sua resistividade, tem o seu valor de ρ, certo? Do material, que dependem da sua natureza e também da temperatura. Né? Mais da natureza aqui do que da temperatura, já que a gente vai trabalhar com resistores ôhmicos, resistores que não tem muita alteração com temperatura. Bom, no sistema internacional, a unidade da resistividade, desse símbolo Rho, é isso aqui, ohm-metro. Tá? Então, quando eu calcular o Rho, ele vai dar um número. Ali embaixo está falando do cobre. Ó. O cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm-metro. Eu fechei o ohm, ele não pode fechar. Ó, ohm vezes metro. Certo? Esse aqui é o do cobre. Do cobre. Beleza, pessoal? Então tá, vamos fazer um exercício para ver como que é. Bom, pessoal, antes de fazer o exercício, deixa eu mostrar para vocês aqui uma tabela que eu peguei na internet. Ela mostra aqui a resistividade de alguns materiais. Vocês vão perceber aqui que os metais e as ligas metálicas, elas têm uma resistividade baixa, ou seja, a corrente elétrica passa com mais facilidade. Já os isolantes têm uma resistividade muito alta. Então, é alta, então é difícil a corrente elétrica passar. Olha aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vamos ver aqui, ó. Prata, cobre, alumínio, tungstênio, platina e ferro. São elementos da tabela periódica, são todos metais. Metais da tabela periódica. Olha o valor das resistências, da resistividade, né? 10, aqui está 10 a menos 8, 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 10 a menos 8. Aqui é a ordem, né? Vai aumentando a resistividade. Agora aqui as ligas. Liga é quando você mistura dois metais, né? Para ter uma mistura, né? O latão ele é uma mistura de cobre com zinco. Cobre, que é aquele do fio elétrico, com zinco. O zinco é aquele que reveste as calhas. Você tem o latão. O latão ele também é 10 a menos 8. O constantan, ele é uma mistura de cobre com níquel. Cobre com níquel. Agora, em vez de ser zinco, é níquel. E aí você tem uma resistência aqui, ó, mais alta, mas ainda é baixa, 10 a menos 8 também.
O níquel cromo é uma outra liga, 110 vezes 10 menos 8. É uma resistência desses materiais aqui, é o que tem a menor resistência. Grafite, 4.000 a, aqui está errado, 80.000 vezes 10 ao menos 8. Desses materiais, ele também passa a corrente elétrica pelo grafite, mas não tanto quanto os metais, né? Agora olha aqui embaixo, os isolantes. A coisa muda daí, ó, vai 10 a terceira, 10 a 13, 10 a 12, 10 a 15, 10 a 14, 10 a 16, 10 a 17. Isso aqui são números altos, muito altos. Quer dizer que esses materiais aqui, a corrente elétrica não vai passar. Água pura, vidro, porcelana, mica, baquelite, que eu nem sei o que é, borracha e o âmbar. O âmbar é aquele que sai das árvores, aquela geleca que sai das árvores. Esses não vão passar corrente elétrica porque a resistência é muito alta. É como se tivesse um rio entupido de pedras. A água não passa para o outro lado, tá? Beleza, vamos para o exercício então. Bom, eu tenho um exercício pronto aqui, ele já está resolvido aqui na sua tela, mas vamos dar uma analisada. Vai ter uma lista também com essa segunda lei de Ohm e você vai precisar de um pouquinho de habilidade matemática, tá? Eu vou deixar você bater cabeça um pouco primeiro e a semana que vem eu vou resolver os exercícios. Mas eu espero que você não fique esperando o vídeo resposta. É legal que você tente fazer, tá? Se você não entender aqui o cálculo, tem vídeos na internet mostrando segunda lei de Ohm lá, tem explicação melhor que a minha até, né? Vai atrás, vai buscar. A parte matemática também. Não conseguiu resolver um assunto? Você pode perguntar ao professor de matemática, ou tem material na internet à vontade para procurar. O importante é que você faça, não fique esperando o vídeo com a resposta pronta. Vamos lá então? Mas esse exercício aqui eu vou fazer com vocês. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a resistividade elétrica do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm metro. Beleza, então ele me deu esse valor. Eu vou anotar aqui do lado, né? Porque é como se eu estivesse fazendo aqui a primeira vez. Então a resistividade é o Rho. O símbolo do cobre, coitado, ele tem um símbolo assim, né? Cu. O símbolo do cobre é Cu, então a resistividade é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Beleza? Ok. Aí o exercício diz lá, calcular a resistência de um fio de cobre. Então tem que achar o R do fio de cobre. E ele tem, olha só, o comprimento do fio é de meio metro, 0,5 metros. E ele tem uma área de secção transversal de 0,85 centímetros quadrados. Tá? Olha o que o exercício está dizendo ali em cima. Aí nós vamos usar a fórmula. Só que tem um detalhe, pessoal. A gente vai ter que transformar os centímetros quadrados em metros quadrados. Então vai como é que fica? Eu vou ensinar aqui como faz. Ó. Não sei se vocês lembram, vão ter que lembrar lá atrás disso aqui. Ó. Metro, decímetro, lembram disso? Decímetro, centímetro, milímetro. Vocês já viram isso em matemática. Se eu seguir para o lado de cá, eu tenho uma coisa chamada decâmetro, que se escreve assim, decâmetro, hectômetro, que é HM, e tenho o quilômetro. Olha como é fácil fazer transformação. Se eu quero 1 quilômetro em metros, eu vou pôr o 1 aqui no quilômetro e vou preencher com 0 até chegar onde eu quero, metro. Pronto. 1 quilômetro tem 1.000 metros, certo? Posso fazer assim também, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu quero saber quanto que é 1 metro em quilômetros. Eu vou preencher de 0 até chegar no quilômetro. E aí a vírgula vai aqui, ó, aqui no quilômetro. Tá? Ou seja, 1 metro tem 0,001 quilômetro. Ou seja, é menos de 1 quilômetro, lógico, né? Número fracionado aqui. Agora, só que tem um detalhe, só que agora é metro quadrado, centímetro quadrado. Então nós vamos fazer, eu vou deixar isso aqui do jeito que tá? Só que eu vou colocar um 2 aqui em cima de quadrado, ó. Quadrado, 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 tá? Esse lado aqui não interessa muito, vamos deixar ele aqui. A gente não vai usar muito essa parte aqui, ó, tá? O que interessa é mais essa parte aqui, ó. O exercício está dizendo que é 0,85. Vou fazer um exemplo aqui antes. Eu quero saber quanto é 1 metro quadrado em centímetros quadrados.
Eu vou preencher de zero, só que agora como está o quadrado, eu vou colocar 2 algarismos em cada casa. 2 aqui, 2 aqui. Que número é esse aqui, ó? Um 1 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 10.000, né? Ou seja, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. Tudo bem? Beleza, eu vou apagar aqui. Agora eu vou fazer outro número. Vou apagar aqui também. Vou fazer assim agora, ó. 1 centímetro quadrado tem quantos metros quadrados? Eu vou preencher até chegar no metro quadrado. Tem que ser com 2 algarismos em cada casa dessa aqui, ó. 2 ali, né, que é o 0 e o 1. Aqui 0 e 0. E aí cheguei aqui onde eu queria, que era no metro quadrado. Então a vírgula que ela fica escondida aqui, ó, no final, né, que era 1 centímetro, ela vai para cá agora, ó. Opa, ela vem para cá para o metro. Quer dizer que 1 centímetro quadrado é o mesmo que 0,0001 metro quadrado. Ok? Se eu passar isso aqui para notação científica, essa parte aqui, você vai ver que fica 1 vezes 10, olha a casa, 1, 2, 3, 4, menos 4. 1 centímetro quadrado é igual a 1 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Qual a diferença do 1 para 1 vezes 10 a menos 4? É a presença do 10 a menos 4, certo? Então tem um macete aqui. Se você não quiser decorar tudo isso, você vai decorar isso aqui, ó. Para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, você vai adicionar do lado do número 10 a menos 4. Só isso. Só isso. Então, se eu tenho, sei lá, vamos pegar aqui, ó, sei lá, 5 centímetros quadrados. Quanto é isso em metros quadrados? Eu vou acrescentar do lado do 5, 10 a menos 4 metros quadrados. Pronto, virou metro quadrado. Tudo bem? Então, olha aqui, a presença do 10 a menos 4 transforma o centímetro quadrado em metro quadrado. Então, vamos olhar o nosso exercício. O exercício diz que eu tenho 0,85 centímetros quadrados. Então, eu vou colocar 0,85 e aí eu vou acrescentar o quê? 10 a menos 4. Opa, vou arrumar esse 4 aqui. 4 metros quadrados. Beleza? Transformei de centímetros quadrados para metros quadrados. Vou usar a fórmula agora. Agora está tudo no sistema internacional, né? Está tudo bonitinho. Vamos colocar a fórmula aqui, ó. Resistência é igual a ρ, que multiplica o comprimento do fio dividido pela área, a área de secção transversal do fio, ou seja, a grossura do fio. Tá? Isso aqui, ó, vamos dizer assim, a grosso modo, é a grossura do fio. Grossura do fio. Quanto mais grosso o fio, maior é a área de corte transversal, ok? Beleza, substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte. 1,7 vezes 10 a menos 8, que é a resistividade, é o ρ aqui, vezes o comprimento do fio é meio metro, dividido pela área, que é 0,85 vezes 10 a menos 4. Vou arrumar isso aqui, tá feio. Menos 4, deixar assim mesmo. Olha aí, temos que fazer esse cálculo aí. O que dá para fazer, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, vou multiplicar o 1,7 por meio e já vou dividir por 0,85. Eu vou fazer isso na calculadora, para não perder muito tempo. Eu acho que a calculadora ela não vai aparecer aí para vocês, eu acho. Eu não estou compartilhando a tela, estou compartilhando janela. Não tem problema. Mas eu vou fazer aqui, ó. Tá aparecendo aqui para mim. A calculadora fica assim, ó. 1,7 vezes 0,5. Aí deu 0,85. E aí eu vou dividir por 0,85. Olha só, deu certinho, né? 0,85 dividido por 0,85. O que dá quando uma coisa dividido por outra que é igual? Vai dar 1, né? Então esses três que estão de vermelho aqui, dá 1. Então vou colocar aqui embaixo, ó. Opa, vou trocar aqui para preto. A resistência será 1. Agora o que eu tenho? Eu tenho um 10 a menos 8. E aqui, ó, esse 10 a menos 4 sobe, fica positivo.
Opa, eu pus pontinho, deixa pontinho. 10 a quarta, fica positivo. Ó. Juntando então esses dois, 10 a menos 8 com 10 a quarta vai dar 1 vezes 10 a menos 4. Resistência se mede em ohm. Certo? Isso aqui, como se fosse um número comum, seria assim, ó, 0,001 ohm. É uma resistência alta ou uma resistência baixa? É uma resistência bem baixa, né? Resistência baixa. O metal, né, cobre, o fio de cobre, ele tem uma resistência baixa. Beleza, vamos ver ali a resposta? O que ele fez aqui de diferente? Ó? Resistividade, comprimento do fio e a área de secção transversal. Aqui, muitas vezes é o A, né? Então, essa ali, de área. Área, A de área, eu gosto mais do A de área. E então, passando aqui para metros, olha só o que ele fez. Ele colocou o 10 a menos 4 aqui também, ó. Ó. Certo? Acrescentou 10 a menos 4, virou metro quadrado. Colocou o cálculo todo aqui, como eu fiz, fazendo esse cálculo, 10 a menos 4. O meu deu 1 vezes 10 a menos 4 ohm, que é a mesma coisa. Esse 1 aqui não vale nada, né? Ele não muda nada o cálculo. Você pode até tirar ele aqui, né? A minha resposta deu 1 vezes 10 a menos 4 ou 10 a menos 4 ohm, que está colocado aqui a resposta. Tudo bem, pessoal? Então tá, assim a gente encerra essa semana. No fim, parece que não é muito, mas é bastante coisa, né? Nós aprendemos então hoje sobre resistores elétricos, sobre resistência elétrica. Eu mostrei para vocês uma associação entre um condutor elétrico e um rio com água, né? Corrente elétrica, corrente de água. Tensão elétrica, a descaída do rio. E a resistência elétrica, as pedras dentro de um rio, ok? Nós vimos também as leis de Ohm. Nós vimos que na primeira lei nós vemos lá a fórmula do Hui, lembra? Resistência é igual a tensão dividido pela corrente. E agora nós vimos a segunda lei, que calcula também a resistência, mas aí pelo formato do fio, comprimento do fio e a largura do fio. Tá? E claro, o material que ele é feito. E aí nós temos a resistividade elétrica, que é essa letrinha Rho que a gente acabou de ver aí. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham feito as anotações no seu caderno, deixado ali bonitinho. O pessoal tá mandando as fotos para mim ali, tô vendo os cadernos, ó, caprichadíssimos, hein? Tem uns ali que estão espetaculares. Capricha então no seu caderno, estude, né? Porque isso pode e muito provável que caia num vestibular, num Enem da vida, né? Nem que sejam apenas os conceitos. Às vezes não cai o cálculo, mas cai o conceito. Às vezes cai o cálculo, né? Tem que fazer. E capricha aí no seu caderno, faça as anotações, faça essas duas tarefas, né? Que são duas listas. Mande a foto para mim ali, anexo, ok? Para garantir a nota. Estamos na reta final do trimestre. Se você deixou a atividade para trás, você faz. Mesmo que as atividades que é só assistir vídeo, você tem que marcar lá para mim, tá? O status para mim tem que aparecer como devolvido, porque vai valer notinha também. Todos esses exercícios, essas atividadezinhas, elas vão valer um pouquinho de nota, tá? Para complementar. Valeu, pessoal. É isso. Nos vemos na semana que vem. Obrigado pela participação. Até a próxima. Tchau, tchau.